Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as informações do Timão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já se inscreveu no canal? Tô aguardando a sua inscrição, eu conto com você para que isso aconteça e a gente faça esse ponto de virada aqui do canal. Muito obrigado para todo mundo que tá desde o início e para quem tá chegando agora. Bora falar do Corinthians? Bom, informação que a gente já tinha antecipado inclusive, né? A tendência de, a partir da segunda-feira, o Pedro Raul e o Igor Coronado treinarem normalmente com o grupo. A reapresentação nessa terça-feira contou com os dois jogadores e eles vão participar a semana toda dos treinos, ou seja, no final de semana estarão à disposição. O Pedro Raul não é aguardado como um titular, poderia ter sido muito útil, imagino eu, no jogo contra a Ponte Preta, em que o time abusou dos cruzamentos, foram 55, se eu não me engano, e o Yuri Alberto foi mantido até o final, mas ele não tem necessariamente essa característica, óbvio que ele tem a bola aérea, mas imagine o Pedro Raul, né, para vencer os zagueiros altos da Ponte, acho que poderia ser uma estratégia válida. Então, é mais uma arma que o Corinthians vai ter no banco de reservas. Quando você pega defesas fechadas, por exemplo, né, daqui a pouco você tem um centroavante aí que tem uma estatura diferenciada para poder atacar essa bola aérea, além dos outros atacantes que agora o Corinthians tem, Pedro Henrique, Romero, Wesley, o próprio Yuri Alberto, enfim. E o Coronado, a gente está aguardando para ver onde ele entra, né? Será que ele vai entrar aberto pela esquerda, no lugar do Wesley, aberto pela direita, no que talvez poderia ser do Pedro Henrique? Será que ele vai fazer uma dobradinha com o Garro? O Rojas realmente não está correspondendo ainda, né? Acho que já tem até entrado um pouquinho melhor em relação a ele mesmo, mas ainda assim muito longe daquilo que a gente imagina. Mas Garro e Coronado, né? Reina grande expectativa para vermos os dois juntos, né? Dois jogadores de muita qualidade técnica, um destro, outro canhoto, meias de muita intensidade, mobilidade. O Garro tá jogando muito bem, cara, parece que joga no Corinthians há muito tempo. Tô gostando muito desse jogador. Ele assumiu de verdade assim, a camisa 10, mesmo não vestindo-a, né? Mesmo ele sendo 16, ele parece um camisa 10. E o Coronado tem esse perfil, tem essa característica. Ele mesmo disse que o seu estilo de jogo se assemelha ao do Garro. Vai ser muito bacana ver esses dois jogadores juntos. Será que o Coronado começa já? Eu acho que ele está com muita fome de bola, tá louco para jogar. Ele falou mesmo que estava acelerando os preparadores físicos. E, enfim, começou a trabalhar. Final de semana contra o Santo André. Alguns minutos a gente vai ver o Coronado em campo. E o Pedro Raul vai virar uma alternativa no banco de reservas. Tem um zagueiro que está muito próximo de fechar com o Corinthians, que é justamente o Kaká, né? A gente tem falado dele aqui constantemente, mas qual é a novidade nesse sentido? O Bruno Andrade, que é um repórter brasileiro, né, que mora em Portugal, do portal UOL e de outros portais, aí, muito bem informado, inclusive, ele noticiou que o Corinthians conseguiu definir com o clube japonês, o Tokushima, uma opção de compra ao fim do contrato de empréstimo do Kaká, que está lá no Atlético Paranaense, mas o empréstimo vai ser transferido, né? Porque esse empréstimo iria até a metade do ano, lá com o Furacão, então ele vai para o Corinthians, empréstimo até dezembro de 24, mas com opção de compra, no valor de 12 milhões e meio, 13 milhões de reais, 2 milhões e meio de dólares. Isso significa o quê? Que o Corinthians, ao final desse contrato, possa exercer a compra por conta desse valor. Acontece que o clube japonês e o Corinthians estão definindo agora algumas metas que o jogador pode cumprir. E essas metas podem ser, a gente obviamente não sabe ainda, número de jogos, minutagem, daqui a pouco, sei lá, assistências, gols, participar efetivamente de uma classificação do time para uma Libertadores no Campeonato Brasileiro, sei lá. Isso é muito comum colocar no contrato. Se o clube conseguir classificar para a Libertadores, o meu jogador aqui vai ganhar um pouco mais, vai renovar o contrato. Se ele jogar tantas partidas, eu acho que a meta deve ser mais individual, né? Deve ser mais em relação à minutagem, partidas e tudo mais. Então, se ele conseguir performar nesse sentido, aí o Corinthians daqui a pouco se torna obrigado a comprar o jogador por conta desse valor. Então, isso está sendo definido. É opção de compra, é obrigação de compra, vai depender das metas. Que metas são essas? É isso que está faltando para anunciar o Kaká como um novo reforço para a defesa. E agora a gente vai falar do assunto que não envolve mais dois profissionais do Corinthians, mas a gente precisa falar, porque fala de dois personagens do Corinthians muito recentes, inclusive um ídolo, né, um cara que está na história do clube, que é o Fábio Santos, e que se aposentou no ano passado, e o Vitor Pereira, o sempre falado Vitor Pereira, que gosta de dar uma entrevista, que gosta de cutucar, que fez a maior pataquada do mundo ao trocar o Corinthians naquele momento pelo Flamengo, e aí não ganhou nenhum título no Flamengo, e aí
teve que voltar para Portugal com o rabinho entre as pernas, que é muito mal falado por todo o elenco de jogadores, e não estou aqui para defender o elenco, tá? Porque é óbvio que não tem santo ali, é óbvio que os jogadores também, especialmente alguns ali no Corinthians, né, foram se tornando jogadores mimados, com vícios, né, muitas vezes escolhendo treinadores, e o Vitor Pereira tem um outro perfil, um perfil linha dura e tudo mais. E digo mais, do período que o Vitor Pereira esteve, foi onde o Corinthians mais jogou bola. Desde a sua saída até a chegada do Antônio Oliveira, a gente não viu uma perspectiva. Todos os técnicos que sucederam o Vitor Pereira não conseguiram manter o mesmo nível que ele entregou, apesar do ambiente ser péssimo, né? E isso foi revelado depois em entrevistas pelo Roger Guedes, pelo Juliano, pelo Renato, pelo Alex, que era o auxiliar técnico, que hoje é comentarista do Sport TV. O Alex deu uma entrevista para o Benji e disse assim, tem jogador que veio falar para mim que não foi para a Copa do Mundo por conta do Vitor Pereira. E aí o Benji até fala assim, eu sei quem é o Fagner, e ele fala assim, não é o Fagner. Aí o Benji, então é o Renato Augusto, aí o Alex. É isso aí, fiel, muito bom dia. O problema do Pedro Raul, fiel, é que ele é muito alto, então ele é excelente jogador na bola aérea. Agora com a bola nos pés, fica muito difícil, não é que fica muito difícil, né? É que ele sente um pouco de dificuldade, né? O Pedro, novo atacante do Timão. E outra, na minha opinião, o Yuri tem que ser titular. O Pedro não pode ser titular, não. Se o Yuri Alberto não fizer um bom jogo, por exemplo, coloca ele no segundo tempo, coloca ele nos 20 minutos do segundo tempo, 10 minutos, 30 minutos, pra ver o que ele pode fazer. Ainda mais que o Fagner, ele tem um excelente cruzamento. O Fagner, ele gosta de cruzar a bola na medida certa, só para o atacante fazer o gol. Ano passado, por exemplo, com aquele time horrível, ele foi um dos jogadores que mais deu assistência aí no time do Corinthians. Né? Mas é isso aí, fiel. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial. Tá? Todos os dias a gente posta vídeos aqui, trazendo as melhores notícias do Corinthians aqui, novidades, tudo que acontece nos bastidores do Coringão. Então é por isso que a gente pede, se você é corintiano, um bando de louco apaixonado pelo Timão assim como a gente, para você esmagando o dedo no like desse vídeo, esmagando o like nesse vídeo, deixando a sua inscrição, ativando suas notificações, deixando o seu Vai Corinthians, a cidade de onde você está falando, pra gente reagir aí praticamente, a gente reage praticamente a todos os comentários, beleza? Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo, tá? Um forte abraço a todos aí e vai Corinthians!